Bom dia para você que nos acompanha aqui em mais uma live do Radar Amazônico. Eu sou o repórter Caio Freire e você me acompanha em mais um resumo de notícias, as notícias e os fatos que aconteceram na última sexta-feira, na parte da noite, na madrugada entre sexta e sábado, e o que está previsto para esse sábado ameno, de clima ameno, temperatura boa que amanheceu hoje aqui na cidade de Manaus, após a chuva que caiu aqui na capital amazonense. E a primeira notícia que eu vou trazer para você que está acompanhando a nossa live aqui pelo Radar Amazônico é de um acidente trágico que aconteceu ali no Dom Pedro, no bairro Dom Pedro. Segundo informações, um homem, eu vou pedir inclusive para a minha equipe colocar as imagens no ar, um homem teria colidido com uma árvore após perder o controle do veículo dele. Informações dão conta aí de que esse choque foi muito forte, né, do homem com a árvore. O homem que não foi identificado, não teve idade revelada também. Ele bateu tão forte com a árvore que parte do corpo dele foi arremessado para fora e parte do corpo dele ficou dentro do veículo. O SAMU, inclusive, foi acionado para ir ao local, averiguar, ver o que poderia fazer, mas quando chegou já constatou o óbito dele de imediato e acionou o IML para fazer a retirada do corpo. A Polícia Militar também esteve no local para realizar os procedimentos, o IML também esteve lá, removeu o corpo, o levou para a realização de exames e a causa do acidente não foi determinada ainda, mas as autoridades locais dão conta de que uma investigação já foi iniciada para apurar os fatores que levaram à colisão. As testemunhas e as câmeras de segurança ali das redondezas podem auxiliar nessa investigação também e devem esclarecer se o acidente foi causado por falha mecânica ou se foi excesso de velocidade por parte do condutor, outros fatores, embriaguez. Isso tudo vai ser concretizado somente após apurações e investigações. E agora vamos de utilidade pública, né? Porque neste sábado, 14 de fevereiro de 2025, a Amazonas Energia informou que pelo menos 6 bairros devem ficar sem energia devido a uma manutenção na rede elétrica da cidade. Está programada aí, já tem basicamente 72 horas, que de acordo com a legislação é o período que a concessionária tem para comunicar a falta de energia. E eu vou falar para vocês agora os bairros e os horários que vão ficar sem energia aí aqui na cidade de Manaus. Um dos bairros que deve ficar sem energia é o Tarumã. A falta de energia deve ter iniciado por volta das 8h20 da manhã e deve se encerrar às 16 horas, às 4 da tarde de hoje. No Adrianópolis também, ali na zona centro-sul de Manaus, a rede elétrica deve ter sido desligada por volta de 8h30 da manhã agora e pode voltar a ser religada aí às 11h30 ainda da manhã de hoje. Aqui no Japim também, onde nós estamos gravando, aqui na Avenida Tefé, no bairro Japim, zona sul de Manaus, a rede elétrica deve ter sido desligada agora por volta das 9 horas da manhã e deve retornar por volta do meio-dia. Na Cachoeirinha, também na zona sul, em Petrópolis, também na Zona Sul, foi desligado por volta de 9 horas da manhã a rede de energia para essa manutenção elétrica. Na Cachoeirinha deve retornar por volta das 4h30 da tarde, 16h30, e em Petrópolis por volta das 16 horas em ponto. E por último, o bairro Tancredo Neves, lá na zona leste de Manaus. Também foi desligado lá a rede elétrica por volta das 9 horas para manutenção e deve retornar por volta das 16h30, 4h30 da tarde. A Amazonas Energia informa que, em caso de algum imprevisto, como por exemplo o clima ou situação ruim, aí, chuva e tudo mais, que possa comprometer aí a segurança, né, das equipes que vão estar fazendo essa manutenção, a manutenção pode vir a ser interrompida e reprogramada para um outro dia. Mas esses são os bairros que devem ficar sem energia no dia de hoje, sábado, 14 de fevereiro de 2025. E agora eu vou trazer aqui informações do clima de hoje. A gente tem aí uma previsão de clima máximo de 27 a 29 graus Celsius para o dia de hoje, para o sábado de hoje, e mínima de 23 a 25 graus com previsão de tempestades e chuvas. Está previsto aí chover cerca de 5 milímetros hoje aqui em Manaus. E aí, aqui onde eu estou agora nesse momento, eu estou vendo aqui que o trânsito está bem fluido, né? Está um trânsito bem leve, os carros passam, sábado de manhã tranquilo, sem congestionamento, sem trânsito carregado, sem trânsito pesado. Creio que a cidade inteira deve estar também
nessa situação, né, salvo em alguma ocasião de acidente ou alguma outra questão de obras que estejam sendo feitas na rua, mas com exceção a isso, as outras vias devem estar de acordo com a Avenida Tefé aqui no Japim, que está seguindo seu fluxo normal de trânsito. E essa foi a live do Radar Amazônico, o resumo do Radar Amazônico. As informações da matéria do acidente de Dom Pedro, você pode conferir com mais detalhes no nosso site, radaramazônico.com.br. Eu sou o jornalista e repórter Caio Freire, com imagens e apoio de Giovanni. Esse é o seu Radar Amazônico, o que o povo quer ver e muitos querem esconder. Tenham todos um bom dia.